Pessoal, uma notícia urgente e muito triste. O governo da Argélia simplesmente mandou fechar todas as igrejas protestantes do país. É uma notícia alarmante, porque a gente já começa o ano com um índice de perseguição nunca visto em anos recentes. A Argélia é um país da África que é predominantemente muçulmana. O governo é influenciado pelo islamismo e o número de cristãos era muito pequeno. Cristãos aqui entre católicos e evangélicos é muito pequeno. E para completar, agora o governo simplesmente mandou fechar todas as igrejas protestantes do país. Eu vou ler a notícia aqui do portal Antagonista para compartilhar com vocês e pedir as suas orações e até contribuições para os irmãos de lá. O portal Missões Portas Abertas, as Missões Portas Abertas, trabalha com incentivo, com ajuda secreta a esses países em que o evangelho é muito difícil de ser disseminado. Na lista recente de países mais perseguidos, a Argélia ocupa a 19ª posição. Ainda não é um dos primeiros países em que a perseguição aos cristãos é maior. A Coreia do Norte continua figurando como o primeiro país mais difícil de os cristãos sobreviverem. Mesmo ocupando a 19ª posição, a Argélia é um país difícil para cristãos sobreviver. Ocupa a 19ª posição porque até o momento não fecharam as igrejas católicas. Olha o que diz o portal O Antagonista. A Associação Portas Abertas revelou que todas as igrejas protestantes evangélicas na Argélia estão agora fechadas. Esse cenário foi destacado no recente Índice Mundial de Perseguição dos Cristãos, publicado anualmente desde 1993. Desde 2019, as 47 igrejas protestantes evangélicas do país enfrentam uma crescente opressão. O pastor Youssef Ohamani, vice-presidente da Igreja Protestante da Argélia, foi condenado a 1 ano de prisão em maio de 2024 por conduzir cultos não autorizados. É o governo quem autoriza que igreja deve abrir, que culto deve ser feito. Algo semelhante com a China, algo semelhante com qualquer país totalitário. Não existe liberdade de expressão. É o governo quem diz como eu devo adorar, é o governo quem diz se eu devo adorar, é o governo quem determina a minha religião. Liberdade zero. A matéria continua dizendo que durante uma apresentação do relatório em país, Guillaume Guéné, representante das Portas Abertas, enfatizou que a situação se deteriorou consideravelmente para 60.800 cristãos evangélicos e 42.900 pentecostais na Argélia. Ou seja, o número caiu porque eles são forçados a deixar o cristianismo. O pastor Ohamani já havia alertado sobre os desafios enfrentados pela comunidade cristã em sua visita a Paris em 2019, mas desde então o quadro se agravou. Guiné observa que a Argélia era o único país da região norte da África onde os cristãos convertidos podiam se reunir em suas próprias igrejas. No norte da África, agora a situação mudou. Vale destacar que a situação é bastante diferente para com as comunidades católicas no país. Essas igrejas permanecem tranquilas, principalmente porque são frequentadas por expatriados, cerca de 7.000 pessoas. Não sei por que até agora as igrejas católicas não foram fechadas. Porém, o número de católicos lá é muito reduzido também. É muito pouco. As comunidades católicas elas são vigiadas pelo governo, monitoradas também por grupos radicais islâmicos e não é muito grande. Mas não sei por que a Igreja Católica continua ainda aberta nessa situação de perseguição, talvez por causa desses expatriados. Por outro lado, as igrejas protestantes, compostas majoritariamente por argelinos que se convertem do islamismo, enfrentam um ambiente hostil e são forçados a operar clandestinamente devido ao endurecimento de políticas governamentais. Ou seja, essas igrejas elas estão funcionando igual aquelas que funcionavam no início da perseguição do governo romano, lá no século I e II da nossa era. Os cristãos se reuniam nas cavernas, nas casas, escondido no meio do mato, debaixo da terra, nas cavernas, para poder cultuar a Deus, porque o governo vigiava e monitorava qualquer tipo de adoração que não fosse ao imperador. Aí se percebe que a história se repete. O Estado totalitário não quer um concorrente. O Estado totalitário quer dominar sozinho. Eles não aceitam culto a um outro senhor. É só eles e pronto. Então, cultuar a Jesus Cristo é uma afronta para esse Estado totalitário, porque retira a adoração, a devoção e a obediência forçada a esses ditadores totalitários. Atualmente, cerca de 20 cristãos convertidos estão sob processo judicial na Argélia. Acontece o seguinte, na Argélia, uma mulher
que descobre-se que ela se tornou cristã, que ela saiu do islamismo e passou a ser cristã, ela é forçada a se casar com um muçulmano. Exatamente. Contra a vontade, ela é forçada. A situação de cristãos na Argélia, gente, é muito complicada, porque principalmente as mulheres, elas são assediadas, elas são abusadas, são agredidas sexualmente por conta de sua fé. Se elas forem solteiras e se tornarem cristãs, elas são obrigadas a se casar com um muçulmano para que ela se torne muçulmana e a família se torne muçulmana a partir da procriação. Se ela é casada e se converte ao cristianismo, o marido se divorcia dela e faz todo tipo de pressão para que ela abandone o cristianismo, até por conta da dependência financeira. As mulheres não têm essa valorização, essa liberdade como existe aqui no Brasil, liberdade profissional. Então, elas dependem majoritariamente dos seus maridos. E quando elas casadas se convertem, os maridos se divorciam e faz todo tipo de pressão e chantagem e de ameaça para que ela volte ao islamismo. A situação dos homens também é muito complicada. Os homens cristãos que se convertem na Argélia são forçados, são chantageados, são ameaçados nos seus ambientes de trabalho. Se descobrirem que eles são cristãos, a demissão é certa. Aí o número de cristãos marginalizados, o número de pessoas que vivem na extrema miséria é muito grande, especificamente de cristãos que não têm acesso às garantias, aos benefícios que o Estado argelino concede aos seus cidadãos. É uma situação realmente muito triste. Eu estou aqui para pedir as vossas orações. Entre nas missões Portas Abertas, veja como você pode ajudar, além de orações, porque aqui no Brasil a gente reclama da democracia que não é perfeita, não é mesmo? Mas comparado com alguns países totalitários, aqui ainda é melhor. Que Deus abençoe nossos irmãos argelinos. Existe uma igreja na Argélia. É uma igreja que agora não se reúne mais em 4 paredes. É uma igreja agora que não tem liberdade, aliás, nunca teve liberdade para pregar como nós temos no Brasil. Mas é uma igreja que se reúne anonimamente. E lá no anônimo, lá no oculto, nas casas, dentro do mato, sabe-se lá por onde, eles estão cultuando a Deus. Onde a mão do governo não consegue chegar, lá está Deus, lá está o Senhor, recebendo a oração, a adoração desse povo perseguido. Oremos para que o Evangelho consiga ultrapassar as barreiras estatais e salvar pessoas.